Eu conheço o pastor José Carlos de Lima, presidente da Convenção de João Pessoa, Paraíba, e vice-presidente da Convenção Geral, a CGADB. No ano de 2001, eu estive lá na Paraíba, estive em Campina Grande, São José da Mata e estive em João Pessoa. Em uma das igrejas que eu pregava, um vândalo atirou uma pedra no vidro do meu carro, um Fiat Uno Mille, 95 na época, e aí eu procurei o pastor José Carlos de Lima, pedi que ele me ajudasse com o vidro do carro e ele doou, na época, o valor do para-brisa do carro usado, que a pessoa compra nas lojas de desmanche, sempre tem, né? Foi até R$130. Eu, particularmente, não tenho nada contra ele, teria até a favor. Concernente ao que ele se apresenta como um pastor conservador, um pastor polêmico ou um pastor espiritual, eu quero fazer umas observações aqui com vocês, porque religiosamente eu sou líder, eu sou pastor, e todos nós fazemos isso, é natural da nossa função fazer isso. Foi na cruz. Aí eu olho assim e eu digo, olha. Para! Pastor Zé Carlos, fala esse negócio de esmerilhar aí. Como é essa história de esmerilhar? Olha lá o recado, tá vendo? Tô perguntando. Olha, esmerilar é quando a pessoa não canta o hino na sua pureza. Ele faz um arranhado, um escavacado e um negócio todo. Aí eu digo, está esmerilando o hino. Canta o hino na sua simplicidade. Por exemplo, o hino 15. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Aí eu olho assim e eu digo, olha. Para com isso! Para com isso, meu filho. O hino não tem isso. Hino simples. Né? O hino tem a sua simplicidade. Que o gosto é a gente sentir o sabor do hino. Aí a alma começa. É algum cristão? Fique calado e saia da minha presença. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está? Então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Quem bota crente para fora é pecado, mas doutrina não, doutrina limpa. Educa. Jezabel está se introduzindo dentro da igreja de uma maneira tão sorrateira que ninguém quer falar mais, porque se falar vai perder a membresia, vai nada, vai conquistar outros. Porque alguém aí está gemendo, Senhor, aonde está a verdadeira igreja? A verdadeira igreja está aqui, ela se reúne aqui. Após participar de um culto, o prefeito nomeia filho de pastor José Carlos à prefeitura. Já vou adiantando aqui pra vocês que tudo isso aconteceu depois do culto de ação de graças pelo aniversário do pastor José Carlos. Aquele mesmo, gente, do esmerilhar o hino. Falei errado, me perdoe. Então, nesse culto de ação de graças, o prefeito da cidade estava presente. E trata-se do prefeito, gente, de João Pessoa Cícero Lucena, do PP. Então, gente, quem não sabe, a filha do pastor que estava ali aniversariando é a missionária Carmen Lúcia. Então, gente, isso aconteceu depois do culto, porque na prefeitura ela alcançou o cargo de secretária executiva de desenvolvimento social do município. Mas calma aí, críticos, que segundo o portal Fuxico Gospel, ela é uma figura proeminente na comunidade religiosa local. E como formação acadêmica, ela é enfermeira. Povo de Deus de João Pessoa, agora é oficial, Lucinha Lima, vereadora 70888, Lucinha Lima! Tá, a mulher tá estourada, tá, a mulher tá disparada, tá, a mulher tá estourada, tá, a mulher tá disparada. Eu quero perguntar ao meu pai, pastor presidente, e quem ele vota para vereador em João Pessoa? E a mulher tá disparada. A gente pode jogar um futebolzinho. Onde foi que você aprendeu isso? Vamos acabar com essas coisas em nome de Jesus.
O sangue de Jesus tem poder e vai nos purificar. Esse evangelho de futebol, esse evangelho que dá liberdade a tudo, não é o evangelho que nós abraçamos. Está chegando assim o São João, né? Aí um vinhozinho hidromel, uma cervejinha, daquela cerveja antiga Caracu, pode tomar. Não, senhor, nosso pai não nos ensinou isso. Nossos pastores não liberaram isto. Não jogue fora a sua herança. Não remova os marcos antigos. Não remova os marcos antigos que os seus pais marcaram. Não remova. Não remova. Vamos agora para o livro dos Salmos. Dentro do banheiro da casa que eu morava, aí uma mão, essa mesma mão sem braço, pegou aqui nos meus cabelos, puxou assim e saiu por cima desses pés de coqueiro, desses prédios, todos esses prédios. Eu passei por cima de tudinho. Aí ele me soltou na igreja do Rio Tinto: você vai ficar aqui. Eu vi o forro de gesso, tudo, vi tudo, vi tudo. Aí a mesma mão me pegou e trouxe por cima dos coqueiros, pé de prédio, tudo. Fica aqui. Eu disse: quando é que vai ser resolvido isso? Ele disse: sábado. Aí no sábado eu recebo o telefone do meu pastor presidente: vem aqui, João Pessoa. Sim, senhor. Cheguei lá na casa dele, digo o que é para você ir para o Rio Tinto. Ele disse: eu já estou lá. Como que eu não lhe mandei? Disse: mas eu já estou lá. E a mão que me levou? E a mão que me trouxe? Eu já estou lá. Porque Deus é assim, Ele não é de confusão, Ele é de paz, Ele fala e cumpre. O pastor José Carlos de Lima, líder da Assembleia de Deus na Paraíba e conhecido por seu posicionamento conservador, voltou a causar polêmica. Desta vez ele criticou duramente pregadores que usam o celular para pregar durante os cultos. A fala dividiu opiniões nas redes sociais. Assista ao vídeo e comente: você é a favor ou contra o uso de celular para pregar a palavra de Deus na igreja? Deixe sua opinião nos comentários. Tem pastores que não estão mais ministrando com a Bíblia, é agora com o celular. Nós precisamos ministrar com a Bíblia. O que resolve na vida da gente é a palavra aplicada. Ela é viva, ela é eficaz, ela é... Não, mas no celular é uma coisa, a Bíblia é outra. Não venha com conversa para mim. Meu amado pastor, o Senhor precisa amar mais, muito mais. E deste modo, muitos problemas que parecem não ter solução serão resolvidos. Ninguém vem para ensinar, quem tem que ensinar sou eu, quem tem que ensinar sou eu. Você já aprendeu a fazer café? Tem que aprender a fazer café. Tem mulher que não sabe fazer café e está enxerida para casar, vai aprender a fazer café primeiro? Oh, glória! Porque tem café, tem chafé e tem lavagem de espingarda. Tem que aprender a fazer café. Polêmica no meio gospel. O pastor José Carlos de Lima, líder da Assembleia de Deus na Paraíba, voltou aos holofotes e dividiu opiniões na internet. Conhecido por suas declarações conservadoras, ele causou alvoroço ao ensinar como um obreiro de sua igreja deve agir dentro de casa com sua esposa. As falas viralizaram e geraram debates acalorados. Assista agora o vídeo a seguir
E após, deixe a sua opinião nos comentários. O marido vem chegando do trabalho, cansado. A mulher está passando o pano na casa, pelo beco. Isso é conversa, eu vou passar por cima de tudo. Você tem que me respeitar, eu sou o rei da casa. É para ser assim, não é para dizer para o marido, pelo beco. Aí o marido sai se tremendo com cara de galinha que chupa manga. Isso é conversa, rapaz. Desde que eu me entendi de gente, e a nossa farda é assim, ó. Aí tem um congresso de mocidade, eu visto uma camisa da mocidade para ficar do tamanho da mocidade. Desse a respeito, rapaz. Você nunca viu a Assembleia de Deus com esse negócio? Dá para dizer amém? Não é isso não. Nós temos que permanecer da forma que nós fomos ensinados. Amamos a nossa mocidade, glorificamos a Deus com a nossa mocidade, estamos juntos com a nossa mocidade. Nós vamos celebrar agora o Liderar Nordeste em Natal. Eu vou desse jeito aqui. Alguém quiser andar desmantelado, eu não. Aleluia. Enfim, para os que chegam no canal, faltaria ver 470 vídeos. Por não conhecer, eles chegam dizendo, alguns, né, aqueles haters arrombados e fedidos, que eu não sou pastor, que eu não sou isso, eu não sou aquilo, dizendo que eu sou, vão se lascar vocês. Vão para a baixa da égua e vão para a caixa prega, como a gente diz aqui no Ceará. Pois bem, vamos lá. O pastor José Carlos de Lima disse que doutrina não mata crente. Eu discordo. Mata. A doutrina que não mata crente é a de Jesus. Ele disse, eu dou minha vida pelas ovelhas. Essa doutrina, ela não mata, ela dá vida. Jesus disse, quem está cansado e oprimido, vem a mim. Tome sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ao invés de botar um fardo nos ombros, ele ajuda o crente a flutuar, né? Ao invés de botar uma junta de boi no pescoço dos boi, que era o jugo que botava pesando para puxar uma carga grande, ele, na verdade, faz carregar-nos nos braços. Então, essa doutrina, ela dá vida. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora, as demais doutrinas tornam as pessoas escravas. A pessoa é escrava agora de atender o líder, atender a Bíblia, atender os rodízios do templo, atender a um comportamento na sociedade para todo mundo olhar de fora e dizer, esse é crente pelo comportamento. Renuncia tudo, não é pelo Criador, mas é pelo sistema. Aí volta aquele fardo nos ombros, aquela cruz pesada e mata. Mata a alma, as emoções. A pessoa chega do trabalho, ao invés de se divertir, ver um filme, ir no cinema, ir no shopping, hoje é até mais difícil o shopping. Se divertir com a família, ainda tem de ir e arrastar os filhos para receber um conjunto de regras. A lei de Moisés. O mandamento do pai era amar o Criador e amar o próximo. Mas a lei de Moisés era 613 preceitos. Se não me falha a memória, copiados do Código de Hammurabi. Era um conjunto de lei, um codex de leis que pesava sobre a vida das pessoas. E quando Jesus veio, que ele disse, quem está cansado e oprimido, vem a mim, é porque os judeus estavam oprimidos pela doutrina dos fariseus e saduceus, pelo helenismo, a doutrina que eles pegaram dos persas. Todas as crenças, o Deus de lá, o Salvador de lá, o céu, o inferno, a ressurreição, tudo que eles acreditam, e já era um peso nos ombros daqueles judeus da época. E Jesus disse, eu tenho a liberdade para vocês. Então, meus queridos, por exemplo, a mulher na Bíblia, ela sofre a doutrina do machismo muito grande.
Se acontece um problema com o homem está livre. Se a mulher, fica imunda 7 dias. Era o que Moisés fazia. Deuteronômio 22:5, o homem não vestia roupa de mulher, nem mulher roupa de homem por causa da mulher, porque tem o período menstrual. Mesmo que a roupa não manchasse por ser roupa de mulher, se o homem pegasse a roupa dela e vestisse sem querer, por engano, porque ela estivesse no período menstrual, ele ia ficar 7 dias impuros por causa da mulher. Eles culpavam a mulher porque a mulher caiu e Adão pecou, carregando essa cultura, né? Foi o que Paulo falou para Timóteo. O homem não caiu em transgressão, foi a mulher que pecou. Então agora as mulheres teriam de ser punidas pelo pecado de Eva. Olha que coisa terrível. A mulher é menos do que um ser humano na Bíblia. E aí, Paulo falava sobre isso. A mulher, se quiser aprender alguma coisa, aprenda em casa com o marido. Não permite que a mulher fale, nem exerça autoridade nenhuma sobre o marido, porque primeiro quem pecou foi Eva, depois Adão. Então a mulher, quer dizer, era para a mulher servir ao cara como se ele fosse o patrão e ela fosse uma escrava. Sim, era dessa forma, entende? E Paulo disse, o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, a mulher não tem direito de pensar, de raciocinar, não é cara metade coisa nenhuma. Não forma um par, um amando e honrando o outro. Não, não, não. A mulher tem de honrar o homem. O homem é rei e ela tem de estar aos pés do marido. Qualquer coisa que a mulher sofrer, não importa. Ela é propriedade do marido, entende? Era dessa forma aí. Então eu digo, essas são as doutrinas da Assembleia. Isso mata a vida das pessoas, principalmente de mulheres, né? Então, quando a pessoa, baseado no capítulo 3 de João, entende que nasceu de novo e é uma nova criatura, e que agora está livre do Messias, mas que vai para essas igrejas, essa pessoa é morta espiritualmente, porque ela não vai servir ao Messias. Eles têm o nome do Messias lá, do Criador, mas eles têm doutrinas de homens. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. E as doutrinas dos homens é um conjunto de regras tão grande que só não falam sobre dinheiro. Não. Dinheiro, eles não falam o que fazem com dinheiro. Mas falam o que fazem com a roupa, com os lugares que frequentam, com o comportamento, com os negócios que fazem, onde é que podem ir, onde é que não podem ir. Falam de tudo, menos do dinheiro. E as pessoas ficam tão mortas que elas veem um vizinho ou um parente, um irmão, um primo, alguém que está sofrendo, faltando pão. E elas dizem, eu queria ajudar, mas não posso. Porque o dízimo que eu tenho é de Deus. Sabendo que quem gasta o dízimo são líderes, investem em patrimônios, não ajudam os carentes. Eles leem que na Bíblia, os que pegavam dízimo que era comida, era corte de foice, trigo, cevada, coentro, cominho, e levava para o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro que estavam com os levitas, quem dá comida está dando a vida para as pessoas, está cuidando dessas pessoas. Eles sabem disso. E eles sabem que as igrejas não recolhem comida para dar para carente, é só dinheiro para investir em patrimônio. Se as pessoas continuam agindo assim, não ajudam o próximo, que foi o pedido do Messias, estão mortas. A doutrina das igrejas mataram a vida espiritual das pessoas. Se tornaram inúteis, igual aquela figueira que Jesus procurou e não tinha figo, e disse que secasse imediatamente. E Pedro disse, como secou tão rapidamente? Jesus disse, posto que ela estava ocupando a terra inutilmente. Os crentes viraram inúteis porque não servem ao Criador, servem a homens e vão ouvir Jesus dizendo, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, eu precisei de tudo, você nunca fez nada. Mas quando foi que eu te vi assim e não fiz? Quando você viu o carente. As pessoas veem os carentes todo dia, as pessoas são carentes também, moram no meio de carentes. Mas tudo que eles pegam leva para o líder, e o líder enche o rabo e constrói patrimônios e bota os filhos nos melhores colégios, fazem de tudo, e esse povo não fazem nada pela casa de Deus, que é os carentes. Pegam do seu sacrifício e entrega para esses líderes, e adoram esses homens. E no dia do juízo, esses homens não poderão livrar a pele de vocês. Então, José Carlos de Lima, eu digo para o senhor que a doutrina da Assembleia mesmo, das outras igrejas, mata mesmo. Mas só a doutrina de Jesus aqui dá vida, mas essas aí mata mesmo. Ele diz que Jezabel está se introduzindo dentro da igreja. Não. A igreja protestante já nasceu junto com Jezabel. Não tenha nem dúvida disso. A igreja do primeiro e do segundo século, sim, aquela não tinha Jezabel, nem Balaão e nem Nicolaitas. Era a doutrina... Atos 4, 31 e 30. Era um o espírito e a alma da multidão dos que criam. Entre eles não havia necessitado algum, porque os que tinham propriedade trazia
vendia e trazia o valor e depositava aos pés dos apóstolos, e estes repartiam com cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Os apóstolos não ficavam para si com nada. Repartia com todo mundo, e todo mundo estava numa só fé, num só amor, num só Deus, num só Espírito, num só Senhor, crendo num só céu. Estavam todos unidos ali, não é? Mas quando Constantino, vendo que a fé dos crentes era forte, e que ele, sendo general, querendo se tornar imperador romano, então ele falou do sinal da cruz, que teve um sinal que através da cruz ele iria vencer batalhas, e convidou as pessoas para serem cristãos. Pronto. Aquele cristianismo ali foi com todas as crenças do Império Persa, babilônico, grego, egípcio, romano. Todas as crenças. Roma já era um centro de idolatria. Então a Igreja Católica nasceu na Babilônia da idolatria, na confusão da idolatria. E a Igreja Evangélica veio arrastando a maior parte da idolatria, entende? A doutrina da Trindade, que a Igreja Evangélica trouxe da Igreja Católica, ela é pagã, entende? A doutrina da ceia que ela trouxe da Igreja Católica é pagã também, né? O modelo de inferno e de queimação eterna no lago de fogo é a doutrina que veio lá dos zoroastrismo, lá dos persas, da crença dos fariseus e saduceus. É pagã também. A maioria é tudo paganismo. Jezabel veio junto já, entende? O Nimrod, a doutrina do Nimrod que se fazia um deus, a doutrina dos deuses da Grécia, dos deuses egípcios, tudo está incluso na Igreja Católica e na crença na Igreja Protestante. A Igreja Protestante ensina tudo que é contrário da Escritura, é tudo ao contrário. Se Paulo diz, não temos necessidade de carta de recomendação porque somos cartas lidas, é claro que a Igreja vai usar a carta de recomendação. Se a Escritura diz, quem contribuir, não dê como quem tem necessidade ou com tristeza. Deus ama quem dá com alegria e vai fazer superabundar em tudo para que, tendo sempre, possa sempre contribuir, ajudar mais. E como está escrito, deu ao pobre, a sua justiça permanece para sempre. Eles vão dizer que é dízimo e vão dizer que é para ele, para pastores brasileiros. Não é, o dízimo era só da lei de Moisés, só para Levi. Nem Jesus respondeu, nem Jesus recebeu. Entende? Mas é assim. Então, a Igreja protestante de Martim Lutero, de 1516, ele foi apoiado pela maçonaria da época, os Cavaleiros Templários, e ele começou também guerreando com a própria espada. Ele, Zwinglio e Calvino tiveram de pegar a espada e guerrear mesmo, e matar pessoas mesmo. E as crenças que veio já foi com Jezabel no meio. Pode estar certo. A própria indumentária, paletó e gravata, são coisas que não tem nada a ver com a fé. O modelo de roupa que se vestir, da sociedade, tem tanta coisa mais. A gravata, por exemplo, as 4 colunas do templo que havia na frente da própria igreja, Assembleia, que eu fiz parte 30 anos, é uma prova que era o templo de Diana. A arquitetura das igrejas, os estatutos feitos símbolos, é tudo maçônico, é tudo... Pode estar certo, José Carlos de Lima. Jezabel não está entrando devagarinho, não. A igreja protestante no Brasil, eu posso dizer, a Igreja Protestante no mundo, ela já iniciou com Jezabel no meio. Ele diz assim, ó, a verdadeira igreja está aqui. Mentira, não está não. José Carlos de Lima disse, a verdadeira igreja está aqui. Não é, a Assembleia não é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é noiva do Cordeiro, não serve a vários maridos. Você é um dos amantes da igreja. O Messias não colocou você em nenhum desses pastores. E esse colegiado de pastores, essas convenções, não foi o pai que criou, foi a maçonaria que criou. Pode estar certo, os apóstolos não tinham hierarquia entre eles. Pedro e André ficam na parte de cima da pirâmide. Tiago e João ficam mais embaixo. Aí outros vão mais para baixo. Aí temos aqui os evangelistas. O Estevão vai ficar embaixo que é evangelista. Não. Os evangelistas como Filipe e Estevão era diácono, foi posto para cuidar das mesas das viúvas, entende? Não tinha hierarquia, não. Foi tudo criado pelas sociedades anticristãs. Então, pode estar certo, a verdadeira igreja. Enquanto ele está falando, dizendo a verdadeira igreja, por trás dele tem o símbolo da Convenção Geral. E lá você vai ver uma bolinha, vai ver o M de cabeça para baixo, o M maçônico. E mais embaixo do M você vai ver uma pirâmide ali. Símbolos maçônicos. Não é a igreja verdadeira. A igreja do Messias não tem CNPJ. A igreja do Messias não é pessoa jurídica, é pessoa física. A igreja do Messias não doa dinheiro para comprar cal, cimento, para comprar areia, para comprar
pedras, para comprar tijolos, madeiras e telhas. Não, é para comprar feijão, arroz, macarrão, misturas, papel higiênico, sabonete. A igreja verdadeira são pessoas que choram, que sangram, que passam necessidade, que sorriem, que amam, que oram ao Criador. São essas pessoas que se deve investir e não na instituição. Então pode estar certo disso. Podem estarem certos. A igreja verdadeira, ela faz parte do corpo místico do Messias, que é no mundo. Isso para quem crê no Messias, que muitos não acreditam. Então eu respeito a sua fé, né? Mas para quem acredita no Messias, saiba que ele não foi líder do templo em Jerusalém. Não seria líder do templo de Zorobabel. Não seria líder do templo de Salomão. Não mandou construir nada. Ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, ia cair tudo. Derrubou o templo. Mas vocês vão e levantam de novo e dizem que é para ele. Ele falou para a samaritana. O dia já veio, há 2000 anos atrás. 2025 anos. 2025 anos atrás, ele disse. O dia veio, a hora chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai não no templo e nem no monte, mas em espírito. Então pode estar certo, José Carlos de Lima. Essa não é a igreja verdadeira. Eu digo baseado na escritura, baseado na verdade, que vocês carregam, mas não praticam, vocês os líderes, né? Eu me refiro aos líderes, eu nunca falo contra a igreja, contra as pessoas que estão enganadas. Às vezes eu menciono que essas pessoas estão servindo não ao Criador, mas eu falo para vocês que são líderes. Igual a palavra para o dízimo, não era para o povo, era para os sacerdotes que tinham a alça da bolsa na mão. Vocês me roubam nos dízimos e as ofertas alçadas que estavam na bolsa, entende? Dos líderes, era a nação dos líderes. Estou falando para a nação dos líderes aqui também, entende? Ele disse que estava no banheiro uma certa vez e uma mão o pegou pelos cabelos da cabeça e levou por cima dos prédios e dos coqueiros. Que coisa bizarra no mundo, meu pai. Esse Deus da igreja é muito bizarro. Não, irmão, mas lá em Ezequiel... então ele imitou Ezequiel. Ele viu Ezequiel, me arrebatou pelos cabelos da minha cabeça, eu vi coisas inefáveis. Não, inefável quem fala é Paulo, né? Eu vi visões. Então tem de ser pelo cabelo da cabeça. Uma mão sem braço pegou. Que coisa bizarra, nojenta, terrível, cara. Não, pastor, mas eu acredito na revelação. Amém. Se você acredita, não tem um problema com isso. Só que eu não acredito que para o Criador revelar precisa fazer uma coisa bizarra dessa. É muito bizarro. Não, mas está na Bíblia, o que eu vejo na Bíblia, eu vou pensar que aconteceu e eu vou dizer que foi. A bispa Nadia é desse jeito. Ela vê umas coisas que estão ali e o pessoal conta muita coisa bizarra. Ela ouviu o testemunho de Adão de Campos, que teria sido arrebatado e ido ao inferno. Ela viu o livro de Mary Kathleen Baxter sobre a divina revelação do inferno e pronto, tudo que ela pensa, ela diz que é uma revelação agora, né? Bom, se você acredita, eu respeito você, não tem problema. Eu tenho convicção que isso não é verdade. O pastor fala sobre esmerilar. Esmerilar seria afiar alguma coisa no esmeril, né? Seria alguma coisa. E esmerilar é alguém que vai cantar o hino, foi na cruz, estaria esmerilando. Na verdade, eu digo que Jesus não pediu que ninguém cantasse. E nem pediu elogios e nem glorificação. Não pediu. As visões que João teve de Apocalipse, que o livro de Apocalipse foi copiado do Apocalipse de Pedro e do livro de Enoque, né? Assim como o livro de Lucas, né? Filho do homem e tal. Mas assim, essa coisa, estavam dizendo glória, glória a Deus, glória. Não sei se essa seria a palavra certa, porque tem coisa que estão falando, mó besteirol, aí fica glória, glória. Não faz sentido isso, entende? Agora, um jovem dobrou o joelho e disse, bom mestre, ele disse, por que me chamas bom? Não estava pedindo elogio. É dito que na festa da Páscoa, antes de se levantar, ele cantou o hino, certamente o hino da passagem de Israel da terra do Egito, o hino de libertação de Israel, mas não era doutrina para cantar música. Música é uma arte que se usa para inauguração de loja, festa de aniversário, de casamento, cerimônia fúnebre, abertura de loja, abertura de início de templo. É uma coisa comercial, né? É uma coisa que... E os hinos da harpa, eu discordo da letra deles. Show de uma letra errada paganizada. Coisas que não fazem sentido ali. Inclusive, foi dito, muitos pastores disseram que mais de 40 hinos da harpa foram escritos pelo maçom de carteirinha. Grau 33, Paulo Leivas Macalão. E
Jesus não pediu música para ninguém. Pediu que amasse o próximo, que cuidasse do inocente. Então, eu vejo que, assim, pastor José Carlos de Lima e outros pastores deveriam bater numa tecla, mas essa tecla não é batida. Ninguém fala. No colégio, é uma tecla que era para ser batida, o pessoal não ensina no colégio. No colégio, não tem a disciplina de economia. Não. Não se fala em dinheiro para que as pessoas não despertem para isso, porque senão a criança, ainda bem adolescente, pode ficar milionário e vai mexer com a economia global, com os líderes que comandam esse gado. Eles não querem que as pessoas aprendam sobre economia. Por que que o pastor José Carlos de Lima fala tanto besteirol, tanta coisa que não tem valor nenhum, mas não fala sobre dinheiro? O que fazer com dinheiro? Como os irmãos administrar o dinheiro? Ou então ele mesmo dizer, ensinar para os irmãos como ele deveria fazer com o dinheiro. Ele tirar um salário de um ser humano, de uma pessoa, o obreiro é digno do seu salário. O que é isso? Em Mateus capítulo 10, o salário que Jesus se refere é ter onde se hospedar e comer. É só isso. Não leve moeda nos seus alforjes. Aonde chegar que receberem vocês, fiquem lá. Ou seja, o obreiro é digno do seu salário. Ele não falou que iriam se empregar em nenhuma empresa. Não falou que ficariam ricos. Ele advertiu, não leve dinheiro nos seus bolsos. É tanto que se alguém dissesse, pega um dinheirinho, não. A doutrina do mestre, a palavra do mestre, não é para carregarmos no bolso. Se você oferece a comida, eu estou aqui, eu como. Oferece hospedagem, eu fico. Mas para carregar, ele disse que não levasse, entende? Tudo que esses líderes conduzem o povo é na base da mentira, da enganação. Porque não é ao Criador que eles servem. Quem manda nas convenções é o capeta, é Satanás. Os debates políticos, as coisas políticas, eles batem continência para quem? Para banqueiros. Lula bate continência para quem? Para banqueiros. José Wellington Bezerra da Costa bate continência para quem? Para banqueiros. Silas Malafaia, Edir Macedo, ou Valdemiro Santiago, ou qualquer um desses porcos, eles batem continência para quem? Para banqueiros, que são a elite maçônica que sacrificam o próprio filho para o Bafomé. É aqueles que dizem que é uma entidade filantrópica, mas ninguém vê eles cuidarem da humanidade. Pelo contrário, eles têm na sua agenda um plano de reduzir, eles queriam, mas não conseguiram e não vão conseguir, reduzir 90% da população até 2030 para o anticristo tomar posse. Eles queriam. As sociedades maçônicas, as 13 famílias, que vai da família Kennedy à família McDonald, principalmente JP Morgan, Rothschilds e Rockefellers, do Clube Bilderberg, os da Sociedade da Bavária, os maçons, os da elite global, da elite das sombras, os donos da OEA, da OMS, Organização Mundial de Saúde, Organização dos Estados Americanos, Organização das Nações Unidas, dos tribunais, das leis da humanidade. Esse pessoal, essa elite aí, que aguarda o Gadu, grande arquiteto do universo. É impressionante, tem tanta coisa para se falar da Escritura, mas o que José Carlos de Lima fala é a roupa que o crente deve vestir, é a mulher que deve se submeter mais ao marido, é o obreiro que não... É só pataquada, é só mesmo besteirol, é pelo amor do Criador. Pelo amor do Criador. É isso que vocês têm de melhor na igreja para liderar vocês. É isso que vocês têm. Os ensinos do Messias tão profundo. Mas esses homens não representam o Messias, eles representam a corporação evangélica. Eles representam as siglas evangélicas. E pode estar certo que quem se torna presidente da convenção das Assembleias de Deus, eu vou dizer assim, ou da Convenção Geral, que é o Papa da Igreja Evangélica, o nível é lixo. Os que são botados no poder é lixo, é chorume caindo, é lixo puro, é esgoto puro. Porque esses poderes é tudo putrefatos, é a mesma coisa dos fariseus. As convenções, as reuniões dos fariseus era lixo puro. Fariseus, saduceus e alexandrinos, e herodianos e cesarianos estavam lá. Helenismo e zoroastrismo era lixo puro. Quanto maiores, mais podres. Mais... Foi o que Jesus falou. Sepulcros caiados, bonito por fora, cheio de imundície por dentro. Raça de víboras, não como escapareis da condenação. Então, se o pastor José Carlos de Lima é vice-presidente da convenção, porque eu vi nos anúncios, eu não tenho tempo direito para perscrutar uma coisa que eu não faço mais parte. Já fiz parte da CGADB e da Comeadec aqui, que agora é Conadec, aqui no Ceará, entende? Mas, enfim, Jesus não pediu música nenhuma, não é para ninguém ligar para cantar, nada, mas vocês
santificam tudo, escolhem as coisas, né? E vão pondo indulgências. Irmão, a espada do crente é a Bíblia. O escudo do crente, que é a fé, é a harpa. Carregue, né, a espada. E também aqui o escudo no lado. E a roupa do crente é essa aqui, irmão. Paletó e gravata. E é tanto besteirol. Tem nada a ver com cristianismo isso aí. Se alguém quiser discordar, pode discordar, não tem problema. Eu estou dizendo o que eu vejo. Ele disse que crente não deve jogar futebol. Bom, se quando começasse a jogar já fosse empregado e tivesse um bom salário para dar dízimo, ele dizia, todo mundo dizia, irmão, vamos jogar futebol, irmão, vamos orar para o irmão se tornar jogador de futebol. Mas aí sabe que quem vai jogar futebol se dedica. E por se dedicar, não vai se dedicar à igreja, né? Tem outro detalhe também. Atrai seguidores, pessoas em volta. Sabe que um craque de futebol, ele arrasta dinheiro. Os pastores não querem pessoas que arrastam dinheiro na igreja, querem pessoas que levam dinheiro para ele, e não para arrastar dinheiro, né? Ele disse o seguinte, que esse evangelho que dá liberdade em tudo não é o que abraçamos. É exatamente o contrário. O que nós abraçamos é o que dá liberdade mesmo. Ele está dizendo que esse que dá liberdade em tudo, porque o crente na igreja tem de ser igual o Davi Miranda. Não pode isso, não pode aquilo. Para os outros, mas para ele podia. Davi Miranda dizia que não podia sair da igreja Deus e Amor para ir para a Assembleia, que iria para o inferno sofrendo. Mas ele saiu de outra igreja e foi montar a igreja Deus e Amor, mas ele pode, né? Que o crente não podia ter TV, mas escondidinho ele tinha a TV dele. Quer dizer, o crente não podia, mas ele podia. O crente não podia ir para a praia, porque lá era lugar que os espíritos possuíam as pessoas, mas ele foi para a praia. Escondidinho, mas foi. Que o crente tinha de dar dízimo e oferta, mas ele não dava dízimo e oferta. Ele não pegava e repartia com os carentes. Juntou 28 milhões. Ele não dava, mas o crente tinha de dar. Senão não seria arrebatado e tudo. Que o crente, ele não podia divorciar, mas ele ficou apartado da esposa. Até a morte, ele apartou-se da esposa. Que o crente devia amar a família, mas ele espancava a mulher, né? Mas o crente não podia, mas ele podia. Que o crente, que ele não tinha medo da morte, que o crente não devia temer a morte, mas ele pregava numa cabine de vidro blindada, porque tinha medo da morte. Enfim, né? Para essas pessoas, eles dizem que o evangelho é esse, cheio de regras, não pode, não pode, não pode, mas eles podem tudo escondido, mas os outros não podem, né? Eu digo que o evangelho de Jesus é o da liberdade. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, principalmente da religião. Porque quando Jesus veio, ele veio libertar o povo de Israel, que estavam oprimidos pelo helenismo, pelo farisaísmo e saduceísmo, pelas doutrinas que estavam lá dos persas e que o povo carregava um fardo. E sem falar que já carregavam o fardo de Moisés, de uma lei extensa com 700 preceitos agora, o Talmud, a Torá. Agora a lei de Moisés não era mais a lei do Criador, o testemunho do Criador, de amar o Criador e o próximo. Não, a lei de Moisés. Se o menino for preguiçoso, o pai disser, meu filho vai trabalhar na minha vinha, e ele disser, não quero, pega o menino pelo bracinho, leva para os sacerdotes. Os sacerdotes apresentam o povo, apedreja ele. Isso era a lei de Moisés. Cheio de lei para tudo. Isso era uma opressão. Jesus veio para libertar. Agora está o pastor Carlos de Iribim, um monte de gente botando opressão sobre o povo. Não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Quem foi que falou isso? Jesus falou esse besterol? Esse povo carrega um conjunto de doutrinas que nunca Jesus falou nada a respeito. Mas eles carregam. Eles têm uma cartilha todinha para as pessoas cumprirem. Mas não tem nada que Jesus ensinou. Chegaram para Jesus e disseram, essa mulher foi pega em ato flagrante de adultério. E a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Jesus calou-se, escreveu com o dedo no chão e depois disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Por que ele não foi cumprir com a lei de Moisés? Que o pessoal diz que Jesus veio cumprir com a lei. Não, ele veio simplesmente para trazer uma nova aliança. Porque quem não cumprisse com, segundo a lei de Moisés, quem não cumprisse com todos os mandamentos seriam malditos. É tanto que essa igreja do século XXI é maldita, porque volta para a lei de Moisés e deixa o que o Salvador ensinou, eles não ensinam nada. E ensinam coisas que o Salvador não falou. Ou eles mentem ou omitem, né? Deixa de falar o que deveriam falar. É como Jesus diz, vós devias fazer estas coisas se omitir aquelas. Vocês dão entre si dízimo de hortelã, de endro e de cominho. Vocês só não dão prata e ouro entre vocês, né? Mas para simbolizar, vocês fazem isso.
mas vocês desprezaram a justiça, a misericórdia e a fé. Era para cuidar dos carentes, né? É porque isso é justo e seria uma coisa de fé. Esse pessoal tem fé para ensinar os outros, mas eles mesmos não têm fé. Eu digo sem medo de errar, José Carlos de Lima, José Wellington Bezerra da Costa, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, o Pedir Mais Cedo, e todos esses, Leonardo Salles, Agenotruc, todos eles são ateus. Eles não acreditam no Criador, eles carregam a divindade que fala de ouro e de prata e tudo, e eles têm fé de receber, mas são igual o mar morto, não devolvem nada. O mar morto, alguém se deita nele e não afunda, porque é tão cheio de sal. Ele não produz nada, não tem vida o mar morto. Assim são os líderes. Eles... Bom, José Carlos de Lima me deu. Eu era pastor também, fazia parte da convenção também, e eu pedi que ele me desse o vidro do meu carro que quebraram com a pedra. Beleza, mas eu digo, é a doutrina de pegar e repartir. Na Assembleia não tem isso, é só fazendo patrimônio milionários, né? E no final fazem uma estátua para eles, pegam objetos, lenço, óculos, as coisas do Davi Miranda para idolatrar, vai para museu, vai valer uma fortuna, né? Fazem um busto, uma estátuazinha de José Wellington Bezerra da Costa, daqui a pouco vão fazer um busto talvez de José Carlos de Lima, né? Quanto pior, melhor, para idolatrar, para servir, mas estes não conhecem o Salvador, estão cometendo iniquidade. Então, crente não bebe. Essa é a doutrina da igreja, não beber. Eu entendo que a Bíblia diz para não se embriagar, mas de beber pode. Na Bíblia pode. Jesus bebeu. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E era um tambor de vinho gigante. E era o melhor vinho, que era mais levedade, que tinha mais fermento, mais álcool. O mestre de sala diz, todo mundo bota o vinho superior, depois vem o inferior. Mas tu guardaste agora, dono da festa, o melhor vinho. Porque o melhor vinho foi aquele que Jesus pegou água e transformou em vinho. E Jesus foi apelidado de comilão e bebarrão. Por quê? Porque bebia. Não é? Então, assim, a doutrina para transpassar para as pessoas, para pagar de santo, não, ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém joga, ninguém dança, ninguém prostitui. Não, fazem tudo isso, mas fazem escondido. E fazem pior do que isso. Abuso de menores, extorsão, lavagem de dinheiro, sincretismo, maçonaria, magia negra, assassinatos, roubos, perjúrio, ameaças. Tem uma pessoa lá do Rio de Janeiro que falou que foi ameaçada e perseguida de morte pelo pastor da Assembleia de Deus de Suzano, São Paulo. E essa pessoa fez um longo relatório e falou que depois eu iria pôr aqui no canal. Tudo isso existe, mas ninguém fala. Vai falar de quê? O cara que estava perseguindo a irmã, mandando pistoleiro no carro para matar uma pessoa lá, né? E aí o que eles dizem no culto? Aleluia, show lacraia, meta la chibanca, eita balamacia, pinda moiangaba, eita marati, eita peraoba, estou sentindo a presença de Deus Imar, Deus Ineide, Deus Uite, Deus Dete, de Deus Alino. Eles não vão falar as maldades, vão falar, o crente tem de usar sapato, tem de usar calça, gravata. Irmão, só fala besteira. Eles não vão falar o que é real. Olha, estou juntando muito dinheiro, eu quero que os irmãos façam a fila e digam qual é o seu problema, que eu vou anotar, o que eu puder eu vou distribuir para os irmãos. E Deus vai mandar mais. Não, eles não têm fé que o Pai vai mandar mais. Eles acreditam que se tirar eles vão morrer na miséria. Eles têm de juntar riquezas na terra. São os piores do mundo. Porque os demais ladrões põem a arma e eles usam a Bíblia para poder extorquir tudo das ovelhas, né? Então o crente não bebe. Ora, como não bebe? Está escrito que Ló, as filhas de Ló, vendo que não tinha mais ninguém para a descendência, embriagou ele uma noite, uma dormiu com ele, outra noite a outra embriagou e dormiu. Noé fez um altar num capítulo da Bíblia, no outro capítulo já plantou uma vinha e bebeu do vinho, embriagou-se, mostrou até a nudez, e que Jesus foi apelidado de bebarrão porque bebia. E, enfim. Agora, até Paulo diz, Timóteo, beba um vinhozinho que é bom para as feridas, né? Pode beber o vinho. Agora, era recomendado não ficar embriagado, né? Ficar embriagado. Aí o pastor José Carlos de Lima disse assim, os nossos pastores não liberaram isto, a bebida. Ou seja, está dizendo que se liberarem, ele pode beber. Porque, na verdade, nas entrelinhas estão servindo a homens. Esse clero religioso que tem aí é igual ao clero romano. Quando o Papa liberou isso, liberou aquilo, quer dizer que o pessoal não serve ao Criador, serve ao Papa. Porque se o Papa liberar, eles fazem. Mesmo que a Escritura diga para não fazer, mas se liberar, eles fazem. Por exemplo, a Bíblia diz que para não se embriagar, mas o povo bebia vinho. Bebia.
Mas aí, como os pastores não liberaram, ninguém bebe. Então é os pastores que vocês estão servindo. E se fossem o pastor verdadeiro, ainda bem, estão servindo a mercenários. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Todos os que vieram antes de mim não prestaram. Imagina depois, né? Se antes não prestou, todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. E Moisés? Também. Ele está dizendo todos. Não deu certo. Por isso que ele veio. Não, mas Efésios 4:11 diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Primeiro, eram dons ministeriais, não eram ministérios e hierarquias. E deu no passado, não está dizendo que dá no presente. E diz assim, ó, até que todos venham ao pleno conhecimento de Jesus. Tinha um prazo de validade. Esses dons ministeriais eram para as pessoas aprenderem e crescerem. Pronto, acabou, é só isso. Não é essas dinastias evangélicas que ficam de pai para filhos, entende? José Wellington Bezerra da Costa é presidente da convenção, está envelhecendo, ele bota o filho, José Wellington da Costa Júnior, agora é o vice-presidente, entende? João Bezerra da Silva, foi presidente aqui no Ceará. Jonathan, um filho dele adotivo. A última vez que eu estive pregando lá, onde é que ele estava? Era presidir uma grande igreja em Itarema, porque era filho do pastor. Não, é na oração, é a chamada. Chamada não, é uma hierarquia, é um reinado. São reis e fica passando para suas proles, enriquecendo. Lá em Camboriú, eu cheguei lá e disse, olha, 42 setores missionários. Aí os pastores diziam, não, o investimento aqui não é para eles. A festa do boi, antigamente eles ficavam com os ossos, a carne era distribuída na família Cisino. Agora, nem os ossos mais. Você pode olhar quem é que manda, os outdoors, os quadros. Aqui em cada dependência tem o quadro com a figura do presidente e o vice-presidente. Filhos e netos, príncipes, cheios da grana. Pode ver, não é missionário mais, é eles quem mandam aqui. Então, em todo lugar se tornou isso aí. É um império religioso, né? É um império religioso. Nossos pastores não liberaram isto. É preciso que eles liberem. E como é que é? A convenção. Eles se reúnem na convenção, eles pegam ata, eles pegam o credo deles e eles decidem o que é que o povo vai seguir. Esse povo está servindo a quem? A homens. E são homens o quê? Negociantes da fé. E esses homens repartem com o pobre, a viúva, um órfão, o estrangeiro? Não, que se dane, eles não fazem isso. Eles investem em patrimônios. E eles têm esse poder, um poder recebido, o poder da besta, a besta das águas, que é o poder religioso, é a grande Babilônia. São comerciantes que enriquecem com o dinheiro dos pobres. Servem a pastores, é igual aos fariseus, né? Igual aos papas. As pessoas, vamos esperar que o Papa libere, ou que o Papa beatifique, ou que o Papa canonize. E os livros da Bíblia? Não, os livros da Bíblia foram escolhidos pelo Papa. Mas tem mais de 400 manuscritos. Sim, mas o Papa escolheu 73, é só 73, então vocês não estão escolhendo servir ao Criador. Eu pergunto aos crentes do século XXI, conhecem o livro de Enoque? Conhecem os livros de Apocalipse de Pedro, livro de André, diversos outros livros chamados deuterocanônicos, não canônicos, apócrifos? Vocês conhecem? Não, porque vocês são orientados por pessoas, os que são inspirados segundo o Papa era 73, para a Igreja Evangélica apenas 66, então são esses livros, quer dizer que é vocês o caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma fé tão simples, tão direta, que nem um cego erra. Mas se vocês forem pelos concílios, se forem através dos sínodos, através da cartilha dos ensinos desse pessoal, você morre doido perguntando onde é que está a verdade e qual é a igreja verdadeira. E eles enchendo o rabo de riquezas e vocês perdidos na grande Babilônia. Imagina, né? Os católicos fazem o que o Papa direciona. Se o Papa proibir, está proibido. Não é o Criador que serve. Os crentes servem a doutrina dos pastores. E os pastores servem... Eu costumo dizer, tem uma congregação aqui da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. E quem é que manda aqui no Templo Central? O da congregação atende ao pastor Kleber, que é o genro do pastor, que na dinastia passou o reinado para o seu genro, para a sua filha poder usufruir. Pastor Enos foi jubilado aqui. Ninguém nunca falou para mim os salários que ele iria ficar recebendo aqui, num lugar tão pequeno, né, mas rola grana, e é assim que as pessoas se firmam, né? Aí passou o cajado para o Kleber é que manda agora, faz parte da CONADEC. A CONADEC
só bate continência e atende a diretoria daqui, do Ceará. Primeiro presidente, segundo, terceiro, primeiro tesoureiro, segundo, terceiro, primeiro secretário, segundo, terceiro, principalmente o presidente da convenção, o secretário da convenção, né? Atende a diretoria e a diretoria atende a CGADB. E a CGADB atende ao presidente José Wellington Bezerra da Costa, possivelmente Júnior agora. E o segundo é o José Carlos de Lima, né? Atende esse pessoal aí. E esse pessoal atende a quem? A quem dá mais para essas criaturas? Atende a banqueiros, a pessoas, a grandes, fazem conchavos com presidentes da República, com Senado, com Câmara Federal, com o Congresso Nacional, com prefeitos, com governadores, é quem dá mais, é um negócio. É dois poderes, a besta da terra, a política, e a besta das águas, a religião, estão de braços dados, caminhando juntos para o lago de fogo, não é? É isso aí. Então tem de ordenar, tem de mandar para poder dar certo, né? Deixa eu abreviar aqui. O vídeo fica do tamanho do mundo. Ele disse o seguinte: se não é dizimista, não vale uma prata furada. Então, o Levi não dava dízimo, ele só recebia. Então ele não valia uma prata furada, né? O Levi. O pobre, a viúva, um órfão, o estrangeiro, que era a casa de Deus, não valia uma prata furada porque só recebia. Não dava, não tinha condição de dar, né? A igreja foi reduzida a isso. Jesus disse: a casa do meu pai é casa de fala, de oração, é ser humano que chora, que sangra, falando do corpo dele que habitava o Espírito Santo e da igreja do povo que o Espírito Santo iria habitar. Ele disse: vocês fizeram esse covil de salteadores para negócio, virou as mesas, derrubou as moedas, né? Mas para o pastor José Carlos de Lima, só vale quem dá o dízimo. Quem não der o dízimo, agora a condição é negócio. Se não for negócio, a igreja é negócio. E farão de vós negócio, está escrito, né? As pessoas, então, os que não podem dar porque precisam receber ajuda, não valem uma prata furada, segundo José Carlos de Lima. Só quem vale é quem tem dinheiro para dar, porque o negócio é dinheiro, né, meu compadre? É dinheiro que vale nesse negócio. A moeda não é o sangue de Jesus e nem o valor do Espírito Santo. É quem dá mais, né? A vereadora, filha do pastor presidente. Agora é oficial, a vereadora, filha do pastor presidente. Isso aí é a prova do casamento das duas bestas, poder político e poder religioso, né? Mas é de praxe isso aí, faz lembrar até a Marta. A gente foi lá em São Paulo, minha esposa e eu, no ano de 98, e a Marta era filha do José Wellington Bezerra da Costa. Se não tiver morrido, ainda é. Ela foi depois vereadora e, segundo as informações, parece que envolveu-se com roubo, né? Então, o que acontece? Ela era vereadora. Só que essa filha do pastor José Carlos de Lima, isso é um anjo. Eu não conheço. Mas comparada com a Marta era um lixo humano. Era um monte de bosta, uma coisa horrível. Ela não recebeu a gente, ela disse que a gente fosse embora, vazasse dali. Mas eu não atendi ela, eu estava com a carta de recomendação. E tínhamos acabado de receber um pastor chamado José Pereira na nossa convenção. E ela escorraçou a gente de lá, expulsou minha esposa de lá. Braba que só o Satanás. E deixou um gordinho lá, um rapaz chamado Roberto, que era um atrapalhado, um cantor de Anápolis, Goiás, para me vigiar que eu podia ser um ladrão, segundo ela, né? Chamei ela de desviada, falei um monte de coisa lá, e o pessoal ficou se pelando, se cagando lá de medo. Pois é, aí, mas é assim, aí Marta é vereadora, filha, é claro que pastores, presidentes, não só presidentes, igrejas pequenas, quando os pastores verem que dá para eleger deputados, e dá para eleger vereadores, prefeitos, eles trabalham assim, uma besta apoiando a outra. Os políticos gostam dos evangélicos, porque os evangélicos é contado por cabeça, para dar voto para os políticos, e os políticos passam dinheiro não para eles, não, passa para o líder, porque o líder come tudo, entende? Porque são servos de Mamon, servos de Baal. Então eles trabalham como Balaão, por dinheiro, não vão repartir com as pessoas, né? Aí é igual o pastor José Carlos, ele fala de todo tipo de doutrina, só não fala da parte econômica, né? Só não fala da parte principal, que é o dinheiro. José Carlos de Lima, 99,9% dos problemas de todas as igrejas não é problema de pecado e nem de demônio, é falta de dinheiro. Se o senhor ensinar, se o senhor repartir, mesmo se o senhor nem tirar do bolso que o senhor já acumulou, se o senhor ensinar uns a cuidar dos outros, a igreja fica cheia do espírito e feliz, igual a igreja primitiva, que não tinha falta de nada porque pegavam e repartiam. Mas tudo agora que entrega a vocês, vocês investem em vocês, não repartem com as pessoas. Por isso que eu não quero mais fazer parte disso, desde 2014, nunca mais. Eu já estava aí há quase 15 anos batendo nesse sistema, não era apoiando, não. Eu pregava, mas não apoiava, não. Então, assim,
filho de obreiros se tornarem políticos, essas coisas, é claro que dá para eleger. Qualquer um que escolher na igreja, né? É claro que os políticos apoiam, andam lado a lado. O político ainda é menos ruim, porque usa o nome deles para mentir, para dominar o povo e usurpar a riqueza do país. Mamarem nas tetas do governo. O governo não fala o presidente serve a corporações, servem a elite global, não é o povo que eles servem, né? O povo recebe uma migalha só para ficar ainda quieto, para não ter um efeito manada, mas, enfim, esse pessoal, eles se apoiam. A política e a religião são as duas bestas, né? A farda do crente, né? A farda do crente, aí ele disse que aprendeu dos pais é isso. Sabia que a gravata foi criada como um símbolo fálico, como obelisco, como o pênis de Baal? A gravata é o pênis de Baal. Quando alguém mostrou uma roupa bonita e disse, ó Jesus, a roupa daquele homem, Jesus disse, não se anime quando vê um homem bem vestido, são esses que maltratam as pessoas e jogam vocês nas prisões. Não era para atentar para a roupa, mas não, na igreja tem que ter uma farda, uma roupa, né? Ou seja, só doutrina lixo, cara, que não tem nada a ver com a realidade. O pastor bota um paletó e uma gravata e uma pasta na mão, como eu já fiz, e faço aqui, ó, para saber que eu sou um pastor evangélico. Isso não põe um prato de feijão na mesa de ninguém. Isso não salva nada. Isso é apenas para impor respeito, para dizer nós somos governantes, somos líderes, mas não foi o que Jesus fez. Jesus nunca pôs uma roupa para chamar atenção. E quando Abílio Santana, mentindo nos púlpitos, dizendo, a túnica desse pobre, né? Brigaram pela túnica desse pobre. Cara, pegaram um manto escarlate, que não era de Jesus, e puseram sobre ele um manto de rei, para botar uma coroa de espinho, botar uma cana na mão dele, depois bater na cabeça para blasfemar. Não era que ele não andava com a capa escarlate, não está escrito isso, cara. E a roupa de Jesus ficou rasgada. A roupa a capa que foi tirada, lançaram sorte com uma capa que alguém pegou e botou sobre Jesus. Não era Jesus que andava com capa, não. Mas Abílio sabia daquilo, mas estava pregando a doutrina da prosperidade para depois dizer, nós carregamos ouro, né? Anel de ouro, relógio de ouro, né? Carregamos ouro, sim. Só não carrega Jesus no coração, né? É como disse Pedro, olhando para o paralítico de 42 anos, na porta chamada Formosa, porta imunda daquele templo nojento, fedido de merda. Olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Nazareno. Levanta-te e anda. Duvido, no século XXI, que vocês vejam a Genotruque, Leonardo Salles, ou Camila Barros, parece, ou José Wellington, ou qualquer desses líderes, ou Abílio Santana, ou a Genotruque, o Silas Malafaia, Pedir Mais Cedo, né, o Valdemiro Santiago, simplesmente abrir olhos de um cego ou fazer um paralítico levantar. Não, é na base da falcatrua. Eles pegam pessoas que aparentam que está doente para dar testemunho. Eles não têm poder de curar a dor de cabeça nem de um mosquito. Não, eles não têm. O que eles têm é um peitão de pombo para pagar de santos, quando na verdade são verdadeiros imundos, né? Meus queridos, então, abreviando, maior besteira esse negócio de roupa. Jesus diz para sermos prudentes como serpentes e simples como os pombas. Por isso eu tenho tantos vídeos só com uma camiseta, uma camisa comum e tudo. Eu ponho isso aqui porque o gado é tão gado. Muitos deles, para chegar a abrir a mente, eles têm de ver um terno e dizer, será que esse cara é pastor? Será que é líder? Porque eu tenho o meu pastor, o meu médico, o meu professor, o meu patrão, o meu algoz, o meu dominador, o meu, né? Secretária Executiva de Desenvolvimento Social, filha do pastor na cidade. É claro que o prefeito, a pessoa que ele deve mais contemplar com cargos, é os filhos do pastor, porque afinal de contas a igreja tem voto para eles. Isso aí é de praxe, isso aí 2 mais 2, né? Igreja é poderes. A igreja dá voto para os políticos dão dinheiro para os líderes, estamos conversados, entende? De todo jeito, o pobre do crente, ele trabalha, o imposto já é retirado da folha de pagamento, o pagamento dele. Ele tira mais 10% para dar para o cão guloso. Ainda mais ajuda, compra no bazar para trazer cães gulosos e lobos para atacar eles mesmos, pregando e cantando, cobrando um monte de dinheiro. Tem que tirar mais dinheiro para pagar. Tem que tirar dinheiro para construir. E aí, no final das contas, aí vem o aniversário do pastor, tem que juntar dinheiro para dar um carro de presente para ele, que ela tem vários carros, né? Mas uma bicicleta para um pobre velho que está andando a pé, eles não dão, porque não é o criador que eles servem. Aí, o seguinte, aí depois disso, na época dos votos, o pastor diz, voto nesse candidato, vota no candidato, o candidato pega o dinheiro todo, ainda dá para o líder, não dá nada para eles, e eles ainda votam
daquelas pessoas. Só se vindo de capacho mesmo. Aí eu sou noivo de Jesus, você é escravo do capeta, escrava do diabo, você não é noivo de Jesus. Não é assim que a noiva é tratada. Não é assim que a cara metade de Jesus é tratada. Não. É tratado com amor, com liberdade, é cuidada. Jesus disse, eu dou o que para minha noiva? O que eu dou para minhas ovelhas? Dou a vida. Ele não estava dizendo só que já tinha dado a vida quando a pessoa nasceu e viveu. Ele está dizendo que dava a vida dele também, morrendo ainda por essas pessoas, para salvar essas pessoas. A igreja é isso. Não é esse escapacho aí, que vive servindo, carregando uma pirâmide enorme nas costas, carregando esse pessoal no topo, no trono, lá em cima, Faraó. Entende? Diz que a mulher para aprender a fazer café. Cara, doutrina machista, sabe? Mulher, a Assembleia é cheia disso aí. Pegou na Bíblia, né, que a mulher tem que ficar calada, a mulher foi tirada do lado, não foi tirada da cabeça para não usar a cabeça, ser do lado, a mulher só é escrava do homem, né? E por isso que nessa doutrina, 90% dos crentes da Assembleia acaba agredindo as esposas, porque tem uma doutrina que ele é o cabeça e que ela tem de estar sempre sujeita a eles, entende? Essa estatística que eu dou é baseada no que eu ouvi, não foi um censo do IBGE que foi feito, não foi estatística que saiu nas revistas, nas pesquisas, não. Estou dando um exemplo aqui. Eu já ouvi muito, de quando eu era adolescente e jovem, de casar e de repente o cara está agredindo a mulher porque a mulher é tratada como capacho na Bíblia. Né? Então, uma besteira, né? Igual aquela besteira daquele velho lá no meme lá. Quero café, negócio. Tem de aprender a fazer café, porque alguém tem o café, tem o chafé e tem a lavagem de espingarda. Ai, que profundidade, meu pai. Tanta coisa para falar. Vamos falar uma besteira dessa. Não, irmão, se for para você casar com um homem, com uma pessoa, e essa pessoa já tem tudo para você fazer, que você tem de assumir uma escravidão, não case não. A mulher, quando ela mora com os pais, o pai cuida dela. É para o marido cuidar dela como um pai cuida da filha. É isso. Né? Lá na minha casa eu disse o seguinte, amor, eu não serei seu cabeça, nós pensaremos juntos, nós somos iguais, servimos ao pai. Tem duas criações paralelas no livro de Gênesis. Primeiro Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança. Outro Deus fez o homem, depois fez a mulher da sua costela. Tem duas versões. É mitologia, foi copiado de outras civilizações. Nem verdade é, entende? Então assim, 28 anos de casado, nós nos amamos, nós convivemos bem, temos nossos filhos já adultos, um tem 19, outro tem 22, e não ensinei meus filhos a ser sujeito a mim, a fazer o que eu quisesse, a me chamar de senhor, não. Eles eram pequenos, eu ficava da altura deles, ficava sentado, conversava, dizia, eu quero falar com vocês, conversava desde pequenininho, conversava com eles, nunca impunha nada, não obriguei nunca, não obriguei minha esposa a fazer nada e nem obriguei eles a fazer nada. Ensinei eles a me chamar de você, e nós vivemos um reino de amor. Se eu tivesse posto a cultura da Bíblia, a Bíblia dizia assim, olha, o papai é o rei, né, e vocês são os príncipes, o papai é o rei. Eu falei, não, aqui o reino é o Criador. Nós todos somos súditos do reino do Criador. E fui deixando assim, né? O papai, nós somos todos juntos aqui. E assim ficou a maravilha. Meus queridos, João Gonçalves Mendes é o pastor que aparece dizendo ao pastor José Carlos de Lima, pastor, meu pastor, o senhor deve amar mais, tem de amar mais para que muitos problemas sejam resolvidos. Gozado o pastor João Gonçalves Mendes dizer isso, porque quando ele era segundo vice-presidente da convenção e o pastor Sebastião Mendes Pereira de Souza era o presidente e estava doente, ele disse, por que o pastor Bastos, pastor Sebastião Mendes, fica tomando remédio para se curar? Ele não quer ir para o céu? Então morra, vá para o céu que é para outro assumiu o lugar dele. Então toda a família do pastor Bastos ficou triste, e muitos comentaram sobre isso, que o pastor João Gonçalves não tinha amor, queria que o presidente que estava de idade morresse, que era para outro assumir a presidência, inclusive ele. Então, como é que ele pode agora dizer para o pastor José Carlos de Lima para ter mais amor? Se esse era o amor que ele demonstrava pelo próprio presidente, que inclusive o pastor Bastos era muito amoroso, entende? Então tudo hipocrisia, cara. É tudo um lixo, é tudo a mesma coisa, é hipócrita, falando com hipócrita, é tudo a mesma coisa. João Gonçalves Mendes, eu morei 2 anos em Maracanaú, e eu fui ser itinerante começando a cooperar com ele em Maracanaú. Só que o plano que ele tinha era para me reciclar. Eu 8 anos tinha sido líder de igreja, então agora para eu ser itinerante era um tipo assim, você vai congregar comigo, tá? E aí eu vou... Ele não falou com essas palavras, mas eu vi nas entrelinhas. E quando eu ver que é o tempo de você sair, né? Eu vou trabalhar com você, você vai cooperar comigo, né? Vai trabalhar, vai dar o dízimo aqui, vai, né? E quando eu decidir, você vai pregar. Eu não tive paciência.
eu fiquei logo pregando, não tive tempo de ficar congregando assim, eu apenas cooperava. Então, ele passou a fazer umas cruzadas e botar outros, nem me chamar mais para pregar. Por quê? Porque eu montei uma locadora para gerar dinheiro para ir pregar. Não tinha tempo de ser reciclado por ele. Quando cheguei em Carapicuíba, aí o pastor Ivanildo lá de Carapicuíba disse: seja bem-vindo, você vai pregar em 45 congregações de Carapicuíba. Você vai pregar numas 50 de Barueri. Vai pregar numas 55 de Osasco. E quando foi em 2000, cheguei em 2007. Quando foi em 2008, em junho, vou te levar e te apresentar a José Wellington Bezerra da Costa, o presidente. Você merecia receber um salário, você é um evangelista de verdade. Mas estamos pagando ainda esse ginásio que é o templo aqui, né, e tal. Mas seja bem-vindo. Com uma semana que eu estava pregando, ele chegou e disse: rapaz, você está andando muito. Pare de andar na igreja dos outros e cuida da tua igreja. Vá trabalhar, né? Vá trabalhar. Arranja um emprego, vai trabalhar e vai cuidar da sua igreja, entende que você está andando muito. Aí eu parei, refleti, eu digo: rapaz, ele vai querer que eu trabalhe com ele um período de tempo para me reciclar, para depois de muito tempo eu ser vindo a ele dizer: ele agora pode sair, pode pregar, que eu vou apoiar. Aí eu digo: não. Aí eu fui, quando foi no final disso, disse: pastor, eu vou pregar numas 40 congregações aqui de Carapicuíba, eu vou pregar numas 45 de Barueri, ou numas 50, numas 55 de Osasco, né? E vou em junho lá no Belenzinho, né, com o senhor, que o senhor falou, e eu vou te ajudar a levar esse fardo aqui. Eu digo: mas minha função é essa. Em 2005, eu entreguei a igreja, o pastoreio de Bombejada, lá no Ceará, para eu ser itinerante. Eu vou estar pregando, né? Se eu não tivesse abreviado, feito isso e ficasse lá, eu ia demorar a sair do sistema. Eu saí do sistema mais rápido em 2014, porque eu matei a charada, eu precisei entender. Mas se eu deixasse esses homens tomar conta da minha vida, eles me manipulavam, me seguravam e roubavam os anos da minha vida servindo a eles, né? Que eu ficasse num cacique do sistema. Eu precisava entender e sair rápido de lá para salvar a vida da gente. Eu saí. Então, tinha um rapaz chamado Joab, que era de Pernambuco, e estava lá, era cantor. Tinha gravado um CD, estava cantando. Eu perguntei: Joab, fiz amizade com ele. Joab, quantos anos você está aqui? Quando você está cantando? Ele disse: meu irmão, eu cheguei aqui sendo cantor, querendo divulgar meu trabalho. Eu passei 12 anos servindo essa igreja. Depois de 12 anos, eu gravei agora uns CDs e doei 220 CDs para a construção da igreja. O pastor me botou para cantar depois de 12 anos. Eu digo: ah, rapaz, ele ia querer roubar os anos da minha vida também. Mas enfim, então João Gonçalves Mendes queria que eu ficasse servindo lá na igreja de Maracanã com ele. Eu não pude. Eu vi que ele queria que eu ficasse lá e eu não podia. Eu tinha de correr no templo para entender o sistema e sair fora. Então eu fui para o Templo Sede de Fortaleza e fiquei me agregando por lá, né? E ele... Enfim, mas eu conheço ele aqui, né? Ele está falando sobre amor para José Carlos, mas hipocrisia. Ele também não faltou com amor também, né? Pastor usando o celular ao invés da Bíblia. Maior besteira, cara. Maior besteira. E dinheiro? Quer dizer que o dinheiro físico a pessoa usa agora com Pix, com celular. Tem de ser dinheiro físico, não pode ser com Pix? Aí a palavra, não, é porque a palavra é praticada. Bom, a palavra pode ser praticada na vida. A palavra é invisível. Pode estar no papel, pode estar no celular, tanto faz. Não, mas é porque se eu pego o livro, eu estou mostrando. Por que você não fala do dinheiro? Ah, porque a Bíblia é santa, o dinheiro não é santo, não é dízimo santo, não. Porque você não fala do dinheiro que vai repartir com as pessoas, se importa com besteira. Só besteira, cara. Tão conservador para umas coisas, mas omisso em outras, né? Eu duvido que essa Bíblia santa, que você tem de pegar ela no papel, não pode ler no celular, que ela é santa. Eu duvido que você pegue lá, ó, e diga, tá aqui, ó, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos. Isso aqui, irmão, é corte de foice, dízimo, coentro, cevada, cominho, dízimo. Não é 10%, 10% é a porcentagem numérica, dízimo é outra coisa. Era comida, irmão. Trazei todos os dízimos, qual era a casa? Onde tinha o levita, o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Irmão, tragam cestas básicas para repartir. Ou então, você tem seu vizinho passando fome, parente, socorre ele lá. Eu duvido que você diga, você vai ficar dizendo, Bíblia Santa, mas não vai praticar o que está na Bíblia. E lê lá, ó. 2 Coríntios 9, do 6 ao 9. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou como tendo necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria e fará superabundar a vós toda boa obra, para que tendo sempre possa, né, contribuir e tal. Aí o verso 9, como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vocês são muito hipócritas. Jesus disse, bem falou Isaías acerca de vós hipócritas. Vós me honrais com os lábios, mas o coração está longe de mim, vossas obras são maus. São más, vocês ensinam e praticam doutrinas que são dos homens e não de Deus. Então, meus queridos, ele diz que o pastor é o rei da casa. Olha, gente,
Se é o rei da casa, a mulher tem de ser a rainha, os filhos, seus príncipes, ser um reinado de amor e de vida. Se o homem chega cansado do serviço, a mulher está lavando a casa, ele deve ter consciência, né, ela tem trabalho e se ama, né, ele não vai sujar onde ela limpou, mas ela diz, meu amor, passa por aqui, eu espero só um segundinho, com amor. Nem ela dizer, passa pelo beco, e nem ele dizer, eu passo por cima de tudo que eu sou o rei. Não, 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 não. Ensina errado. Tem de ser um reino de amor, baseado no amor do Criador. A mulher que ama o homem não fala isso, e o homem que ama a mulher não fala isso. Devem tratar-se com amor. São parceiros da vida, né? Então, meus queridos, é isso. Todas essas baboseiras, essas coisas faladas, desculpe. Eu sei que pessoas que fazem parte da igreja, como eu fiz parte quase 30 anos, podem se ofender com essas coisas. Já que você quer bater em mim, bata naquele que já apanhou por nós. Veja que eu estou falando é o ensino do Messias. Veja que confere o que eu estou dizendo se faz sentido. Jesus falou essas coisas? Não, não falou. Eu prefiro seguir o ensino do Messias do que o de José Carlos de Lima. Então, meus queridos, é isso. O vídeo ficou longo. Diga nos comentários o que vocês acham. Um grande abraço, estamos juntos.